Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Ciclo Internacional de Palestras Enesila de Lima. Hoje nós temos a palestra intitulada Vila Fraternidade, Londrina, Paraná, Representações Visuais de um Bairro Popular, conduzida pela mestranda em História Social Giovana Barbosa da Cruz, da Universidade Estadual de Londrina. Nós agradecemos desde já a disponibilidade e o aceite ao nosso convite. A Giovana é mestranda no programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina, na linha Práticas Culturais, Memória e Imagem, sob orientação da professora doutora Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez. A Giovana possui graduação em História e licenciatura pela Universidade Estadual de Londrina, onde concluiu em 2021. Ela atuou como estagiária no setor de imagem e som no Museu Histórico de Londrina, na função de colaboradora junto ao programa de extensão intitulado Contação de Histórias do Norte Paraná, Memórias e Educação Patrimonial, 2018 a 2019. Foi estagiária também no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica entre 2020 e 2021 e participa na função de colaboradora no projeto de extensão intitulado Memórias de quem registrou as histórias, a imprensa local e o norte do Paraná, 1950 a 2020. Ela também desenvolveu pesquisa na área de museologia, patrimônio e memória e tem experiência na área de história com ênfase em história da América, fotojornalismo e fotografia. Bom, Giovana, seja muito bem-vinda, espero que você tenha uma ótima palestra. E antes de iniciar, eu gostaria de avisar que essa palestra ela foi gravada, né? Ela está sendo transmitida em formato de estreia aqui no YouTube. Então, se surgirem algumas perguntas, né, elas podem ser enviadas pelo chat ou via comentário. E aí a gente vai repassar para a Giovana e na próxima sessão da semana que vem a gente responde essas questões caso elas existam, tá? Então é isso, aproveitem a palestra e um bom final de semana para vocês depois. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para participar de mais um ciclo. Agradeço ao Marco e aos organizadores e às pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Meu nome é Giovana Cruz, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina e sou orientanda da professora doutora Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez, a quem eu tenho muito que agradecer também pela orientação desse trabalho. E minha apresentação tem como tema Vila Fraternidade, Londrina, Paraná, representações visuais de um bairro popular. O tema do trabalho é a Vila Fraternidade, que é um bairro localizado na zona leste de Londrina, e fica aqui no norte do Paraná, que antes se chamava Vila do Grilo. E ali se concentravam favelas, que surgiu ali no final dos anos 1950 com o desenvolvimento da cultura cafeeira na região, que foi a principal economia do período. Essa apresentação, ela parte do meu trabalho de mestrado que está sendo desenvolvido e a nossa análise se dá a partir das fotografias do desfavelamento da comunidade nos anos 1970, com as transformações das vias públicas, saneamento básico, financiamento facilitado das casas e a construção dos conjuntos habitacionais. Esse mapa que está disponível na tela é a localização do bairro atualmente, ele é bem próximo do centro histórico da cidade e de outras vilas antigas, como a Vila Casone, que fica aqui o Ideal, Vila Casone, Fraternidade, Centro Histórico. E ele pega toda essa região aqui, mas a Vila do Grilo era como era conhecida ali no geral. Tem como objetivo, né, nessas fotografias, a Vila Fraternidade antes, durante e após o processo de desfavelamento, e isso inclui os registros que retratam as condições de vida, a infraestrutura, as relações sociais e outros aspectos relevantes para compreender a temática e a condição material das famílias. Como problemática central, temos como problemática central questionar esse discurso que promovia Londrina como uma cidade de promissão, até entre aspas essa palavra, em contraste com a realidade da pobreza enfrentada pela Vila Fraternidade. E a partir dela que buscaremos examinar as condições de vida, as relações sociais, a cultura material e as representações visuais presentes nas fotografias para compreender essa disparidade entre a imagem promovida pela cidade e a experiência vivida pelos moradores. Parte-se da hipótese de que o discurso hegemônico que definia Londrina como um local ideal de progresso e qualidade de vida não era compatível com a realidade social e a vida material da população no geral. Portanto, um paradoxo na narrativa imposta pelas classes dirigentes desde o início da reocupação do espaço do norte do Paraná, e é este paradoxo e contradições sociais, políticas e econômicas que nós buscamos compreender. O trabalho ele surgiu na investigação das fontes do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, em que havia um conjunto de fotografias doadas por José Divino Gonzaga ao acervo.
E no decorrer da elaboração do trabalho, outro acervo foi muito importante, que foi o da Prefeitura Municipal de Londrina, que está no Museu Histórico e que contava com fotografias sobre as transformações urbanas da cidade e também que haviam duplicatas entre esses dois acervos, por isso eles foram analisados juntos nessa temática. Então, esse primeiro acervo, que é do José Divino Gonzaga, ele tem a fotografia impressa, né, a revelada, e que foi doado, não havia assim, muitas informações. A Laureci, que é a técnica responsável do NDPH e do setor de imagem e som, ela fez a descrição dessas fotografias, mas ainda faltavam informações de autor, da onde, né, de qual a origem dessas fotografias. E aí, junto com o acervo da Prefeitura Municipal de Londrina, foi possível identificar a origem, que já se imaginava ser do Oswaldo Leite pelo período e pela forma como as fotografias estavam, né, bastante documentais ali do cotidiano de obras, né, mudanças ali sendo realizadas na cidade, e aí pôde ser comprovado. Junto a isso, com outras pesquisas que falam especialmente do Oswaldo Leite, que pode fazer um panorama e comparar essas fotografias para identificar quais pertenciam a ele, qual não pertencia, e o período também dessas imagens. E a ideia de privilegiar essas fotografias é porque essas são as principais referências sobre a Vila do Grilo no período. E junto a isso, as fotografias e as imagens, elas se constituem numa forma importante de evidência histórica. O pesquisador Boris Kosoy, que é uma referência nos estudos da imagem, ele articula que a fotografia tem uma realidade própria, que é a realidade do documento, uma segunda realidade, que foi construída, codificada e que de forma alguma ela é ingênua ou inocente, uma vez que é necessário compreender que por trás de uma câmera fotográfica há um fotógrafo, um ser humano, que imprime a sua subjetividade, seus traços culturais, recortes, ideologias que constroem aquele objeto fotografado. Com isso, a partir dos anos 1950, as transformações do cotidiano impactaram profundamente no crescimento e ordenamento de Londrina. Logo, é nesse contexto também que as ideias acerca do discurso da modernidade estiveram incorporadas às representações da experiência do café, ou seja, na maneira de se portar, em qual caminho a cidade deveria seguir, que é o que o pesquisador José Miguel Arias Neto, uma das principais referências sobre o estudo do norte do Paraná e das representações, chamou de, entre aspas, né, Estatuto da Cidade Moderna, que constitui um conjunto de leis que regulamentavam a experiência urbana e também regulamentavam também esse crescimento acelerado da cidade, obedecendo a critérios de usos e necessidades do solo nas grandes construções urbanas. E as fotografias, elas foram aliadas desse processo, pois muitos fotógrafos se empenhavam em registrar essas transformações e que foram utilizados como propagandas políticas e ideológicas. Por esse motivo, torna-se instigante analisar por outras perspectivas e fontes essas transformações urbanas nas regiões mais periféricas da cidade. Enquanto a gente tem ali uma série de fotografias que falam das grandes construções, dos prédios, dos calçamentos, quando falava da questão rural, era ligada ao café também, das grandes plantações e todas essas representações, é importante olhar também quais as representações dessas regiões periféricas, né, dos bairros ali, das vilas que ficavam ali no entorno desse grande centro urbano. Para realizar essa análise, é necessário compreender, portanto, e recorrer àqueles que se dedicaram às pesquisas dos estudos do norte do Paraná, porque eles nos dão essa base teórica e metodológica para analisar, né, essa continuidade. Por isso, nós consideramos essenciais o trabalho de José Miguel Arias Neto, da Sônia Dum, do Éder Cristiano, que fala sobre os excluídos do café, e assim como outros autores que se ocuparam desse debate da constituição política e geográfica da região. Com eles, é possível compreender que a cidade ela foi construída a partir desses empreendimentos estrangeiros, em um processo de reocupação do solo. É até importante salientar a palavra reocupação, né, porque já se tem evidências de que já havia uma ocupação desse solo, mas com esse surgimento desses empreendimentos, essa população foi retirada, expulsa dessas terras, para que esses empreendimentos estrangeiros pudessem ali firmar seus lugares. E junto a isso, né, eles tinham como objetivo, então, a venda de lotes e lucrar com isso. A propaganda, ela foi fundamental nesse processo, porque a gente está falando ali de empreendimentos imobiliários, a gente está falando de venda de terras, então a propaganda ela foi muito importante. Com isso, as ideias relacionadas ao solo, à produção agrícola, produziram uma representação imaginária dessa região, como uma terra rica, rentável, investimento seguro, e até mesmo adjetivos como Nova Canaã e Eldorado, que reforçam essas ideias.
Aí eu até destaco o jornal Paraná Norte, que tem ali, você tem uma notícia no Paraná Norte e a última página é sempre a propaganda política da Companhia de Terras Norte do Paraná. E muitas vezes fotografias, outras vezes gravura ou textos que ocupavam uma página inteira destacando que era uma terra livre de saúvas, que já tinham casas sendo construídas, que é uma cidade que crescia e que já estava dando seus primeiros frutos. Então, no princípio, ele teve o objetivo da plantação de algodão e depois acaba se modificando para o café, porque se torna muito mais rentável também. Tendo isso em mente, para as reflexões sobre os conjuntos habitacionais, a interdisciplinaridade com as áreas de geografia, arquitetura, urbanismo e assistência social, elas são essenciais para a reflexão. Assim, nós destacamos as produções da Julinda Alves de Moraes Alves sobre a história da assistência social aos pobres de Londrina, Vitor Hugo Martins, que fala sobre os conjuntos habitacionais e as suas temporalidades. Então, ele nos traz essa linguagem muito mais técnica também, né, de temporalidade mesmo. Olha, conjuntos tal foram construídos a partir de década tal. Então, traz essa reflexão muito importante também sobre o seu objetivo. E o Marcos Fagundes Barnabé, que fala sobre os projetos de engenharia da Companhia de Terras, que é esse planejamento inicial ali urbano dos empreendimentos estrangeiros da Companhia de Terras. Então, com o fortalecimento da economia cafeira após a Segunda Guerra Mundial e dentro das estruturas econômicas a nível nacional, as contradições sociais elas passaram a fazer parte do cotidiano da cidade de Londrina. Não que elas não existissem anteriormente, é claro, mas especialmente entre os anos de 1939 e 44, uma série de mudanças na estrutura político-social do país influenciaram no fim da Companhia de Terras para a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, como mais um dos projetos de nacionalização implementados pelo então presidente Getúlio Vargas. Com isso, abriu-se margem para que outras empresas imobiliárias, grileiros e até os próprios donos de terra atuassem na venda, sem que houvesse, então, um planejamento prévio, até mesmo a continuidade desses planos da Companhia de Terras. E dessa forma, esse crescimento acelerado e essas transformações abriram margem para venda sem esse planejamento. Né? Então, e junto a isso, com o surgimento, com o crescimento do café, a gente tem uma concentração de renda. E há nesse processo o surgimento das primeiras favelas, fundadas por imigrantes pobres que vinham em busca do trabalho nas lavouras. E a exclusão e o afastamento desse grupo, ele se fez presente também através das representações e do imaginário, em que a cidade é moldada pelas relações sociais também. É nesse contexto que, mais do que linhas imaginárias, a linha férrea foi um divisor desses grupos, pois havia aqueles que viviam acima da linha férrea com mais condições de vida e aqueles que estavam abaixo, alheios até mesmo ao título de cidade, né, sendo classificados como moradores das vilas de Londrina. E para essa reflexão, eu trouxe 2 mapas, e esse primeiro é de 1956, em que nós conseguimos verificar todo esse ordenamento espacial, né, as linhas muito mais delimitadas, né, a gente vê pequenos lotes, e se assemelha também à Cidade de Jardins, que foi elaborada pelo Howard no século XIX, que tinha como objetivo esse equilíbrio entre a cidade e o campo, né, como vilas de abastecimento. Mas é importante salientar, e até mesmo o José Miguel Arias Neto reforça sobre isso também, que por mais que eles tivessem conhecimento sobre esse projeto de Cidade de Jardins, não dá para a gente colocar que foi exatamente com o objetivo, né? Mas é entender que eles não estavam alheios a essas novas concepções de engenharia, né? Então, é algo que eles não estavam alheios, mas que a gente tem aqui, né? Que a gente pode observar que tem a linha férrea que passa ali cortando a cidade, os lotes muito bem recortados, né? Bem quadradinhos. Opa! E aí, em contrapartida, a gente já tem ali nessa outra figura uma transformação desse cenário em 1964, que nós já vemos aqui que é com uma divisão até mais grosseira. Aqui, esse aqui. Uma divisão mais grosseira desse espaço urbano. Né? Se a gente observar aqui no cantinho, a gente percebe que já não tem mais todos esses quadradinhos muito bem delimitados, mas sim uma série de lotes, né, e muitas vezes vazios urbanos, que vão crescendo e se constituindo ali ao longo da cidade, né, além da cidade, além desse centro histórico. Então, para entender acerca dessas demandas urbanas, nós destacamos também a leitura do Sené e também do Milton Santos e da Zuleide de Paula, que fala sobre a cidade de Jardins, e o Milton Santos sobre a pobreza urbana,
pois na perspectiva social da construção da cidade, a pobreza ela não pode ser considerada dentro de uma atmosfera simplista e reduzida a fatos e acontecimentos. Né? Então, temos ali o surgimento das primeiras favelas, porque houve um rápido crescimento urbano e delimitar isso como simples e unicamente. Mas não, há nos anos 1970 uma preocupação tanto de pesquisadores para entender a pobreza urbana, para entender o problema dessas grandes cidades e trazer uma outra análise, né? Então, o Milton Santos mesmo ele propõe uma análise desse sistema, do sistema mundial, de que a pobreza também, ela não é só essa sucessão de fatos que levam à pobreza, mas também uma forma de precarização da vida do trabalhador. A partir do momento, né, a gente tem um trabalho específico, que é São Paulo 1975, Crescimento e Pobreza, em que eles analisam o crescimento de São Paulo, que está ligado não com o crescimento arrasador ali de renda, mas que ao mesmo tempo essa renda está concentrada, os trabalhadores se marginalizando e se afastando cada vez mais dos centros da cidade por conta da especulação imobiliária, mas também pelo encarecimento da condição de vida. Então, salários menores, um crescimento ali na procura de bens de consumo, mas que não acompanha. Né? Então, a gente tem um crescimento das indústrias de São Paulo e os trabalhadores que são cada vez mais marginalizados nesse período da década de 1970. Tá? Então, esse já é um movimento que vem sendo pesquisado ali nos anos 70, de entender que a cidade, essa pobreza, ela não é algo estagnado como uma condição de vida ali que as pessoas vão ter por conta desse agrupamento de ocasiões, né? Então, um crescimento do café, as pessoas vieram, não teve postos de trabalho. Ok, isso pode ser um fator sim, mas ele não é essencial e único nesse todo o processo. Mas a concentração de renda em si, a especulação imobiliária e a própria marginalização desses grupos é uma tentativa de manter a mão de obra barata, de manter esses trabalhos, as pessoas assalariadas dentro dessa condição de vida para que a economia possa se movimentar. Tá? Então, essa é uma perspectiva também que é analisada dentro desse trabalho e também que aconteceu em Londrina. Né? Se a gente olhar, tem ali a publicidade chamando muitas pessoas, a ideia do café, esse crescimento, muitas pessoas em condições de vida, muitos imigrantes, mas que quando chega aqui não tem postos de trabalho para substituir essa mão de obra, e também tem ali uma concentração de renda para que essas pessoas também vão trabalhar na cidade, em Londrina, por um preço muito mais baixo. Né? Se a disputa de trabalho é muito, o preço da mão de obra tende a baixar. Então, na perspectiva social da construção da cidade, a pobreza urbana ela não pode ser considerada dentro dessa atmosfera simplista e reduzida a fatos e acontecimentos. Assim como a cidade, ela se molda nas relações com o cotidiano e na construção dos indivíduos no espaço. Assim, ela também é espaço de marginalização e divisão social, conforme eu mencionei, da questão da linha férrea, que dividia essa população. Né? Então, a especulação imobiliária é uma maneira de dividir o espaço geográfico da cidade e é também um divisor social. Por conta disso, quando a gente pega ali, então, as fontes e as metodologias, a gente tem ali a do José Divino Gonzaga, que eu mencionei, e a do Museu Histórico de Londrina, é na busca de captar essas nuances, nessas problemáticas levantadas, que um conjunto de fontes e documentos eles foram analisados. Mas nós iremos utilizar principalmente a análise de imagem e da cultura material para examinar os objetos presentes nas fotografias, as condições de moradia, os móveis, utensílios, a roupa, o cotidiano. Né? Então, o cotidiano, o lazer, as tarefas diárias, a representação da mulher e das crianças e seus papéis sociais. Portanto, a principal metodologia empregada compreenderá na análise desses documentos seguindo as orientações do Boris Kosoy e do Peter Burke, que são referências ali no estudo da imagem, com a história, e o método será do Erwin Panofsky, que define 3 níveis de análise: a pré-iconográfica, análise iconográfica e interpretação iconológica dessas imagens. Então, a primeira é a identificação dessas particularidades do documento. É uma flor, é uma casa. Né? Então, é bem essa análise grosseira mesmo do que a gente está vendo ali representado. O segundo já se constitui a composição de assuntos e conceitos. Então, você vê uma casa e você identificar que essa casa diz respeito à Vila Fraternidade de Londrina. Né? Ou você vê uma imagem e você saber identificar que essa é um quadro sobre a ressurreição de Jesus. Enfim, é nesse sentido. E, por fim, a iconológica, que é a interpretação desses valores simbólicos da imagem. Né? Aquilo que está ali
entre linhas aquilo que não está visível. E a escolha da década de 1950, 1960 e 1970 fundamenta-se não apenas por marcar esses primeiros registros das ocupações, assim como também ali a gente tem as primeiras fotografias da década de 60 e em 1970 o desfavelamento da vila. Bom, o café ele se tornou a principal economia, né, da região devido ao seu valor de exportação. Até o José Miguel Arias Neto traz uma tabela no seu trabalho mostrando que muitas vezes outros produtos tiveram produção maior, né, muito maior, às vezes o dobro da de café, e mesmo assim o café é que se tornou símbolo da cidade justamente porque seu valor de exportação era muito mais caro do que o milho, soja e outros insumos. E junto a isso, as propagandas elas já faziam parte desse contexto de reocupação, mas que elas foram reapropriadas ao longo dessa política, né, por figuras políticas, jornalistas e fazendeiros, essa pequena burguesia local que reforçava ali, né, que construía para si uma própria memória e imagem de cidadão, e né, a gente tem ali as referências dos pioneiros, e e também sobre essa imagem que a cidade deveria ter. E aí nós temos ali em contrapartida uma realidade alheia ao acesso de bens de consumo e essas identidades, com a marginalização desses grupos sociais que viviam nesse entorno urbano. O desfavelamento ele ocorreu ali em 1971, e nesse inteirinho as construções dos conjuntos habitacionais junto à Coab e o Banco Nacional de Habitação ocorreu em algumas regiões, alocando a população em outros espaços, em vazios urbanos, enquanto havia também os desfavelamentos, que por hora ofereciam subsídios para a construção das casas próprias ou o financiamento do governo para casas construídas nos conjuntos, conforme eles eram finalizados entre os anos de 1970 e 1973. Esse projeto da Coab, do Banco Nacional de Habitação, ele seguiu de exemplo para muitos outros estados do Brasil, né, como um projeto que deu muito certo. Mas é importante salientar esse interesse político e rentável desse processo, né? A atração de dinheiro para a região e principalmente o fortalecimento da construção civil e da especulação imobiliária, que a gente ainda vê na cidade muito forte, né? Especialmente, até destaco, a Gleba Palhano, que é um desses centros comerciais de especulação imobiliária, mas há também outras regiões na cidade, 5 conjuntos, que também estão que estão nesse processo de crescimento e desses empreendimentos, né, que eles vão para uma região, valorizam aquela região, e aí vai ficando inviável para a população também ocupar esses espaços. Então, ainda assim, esse processo ele suscita questões importantes também na maneira como ele ocorreu e no impacto da transferência desses moradores, como uma das consequências do desfavelamento, né? O Éder de Souza ele fala que essa troca dessa população ela promoveu perda de laços comunitários, uma vez que a população foi transferida aleatoriamente e no interesse político e rentável, né? Então, as pessoas não tiveram ali, a gente sabe que em comunidades o laço, né, de muitas famílias ali é muito importante, um se ajuda e outros, mas com esse processo de desfavelamento a comunidade ela foi separada e alocando conforme a necessidade de cada um. Então, muitas famílias, muitos amigos e muitas crianças também que foram separadas, né? No processo que eu estava investigando sobre essas fotografias, eu pude ter o contato com a comunidade, e ele menciona justamente isso, né? De que tinha vários amigos aqui, depois nunca mais vi esses amigos. Então, realmente é um ponto de atenção nesse processo, de como a pobreza foi alocada em outras áreas, e de que não houve um planejamento ou até mesmo uma empatia por essas famílias, para se pensar também nessa constituição da comunidade. Então, no total, só para mencionar, a Vila do Grilo ela era uma antiga propriedade. Até o professor Éder ele comenta no seu trabalho sobre excluídos do café de que já havia ali uma margem abaixo da linha para lotes mais baratos, e a terra que era de um japonês, o Orizawa, e ele desapareceu dessa terra, não se sabe para onde ele foi. Tem uma memória de alguns moradores ali da cidade, um morador que foi pela Jolinda, né, que foi uma das escritoras sobre o tema, que é o Frei Nereu do Vale, que fala que ele tentou voltar para o Japão e depois não voltou mais para Londrina. Mas não se pode confirmar essa teoria, porque parte muito da oralidade, né? Não se tem outras fontes para debater e saber realmente para onde ele foi, o que aconteceu.
Mas essa terra ficou desocupada e com isso começam ali os grileiros, até por isso o nome Favela do Grilo, porque ali começam vários grileiros a ocupar essa região e vender as terras para aqueles imigrantes que vinham chegando por um preço muito mais barato, claro, do que eles conseguiriam. Então eles vão construindo ali as primeiras casas, muitas vezes com restos de madeira, jornal, e o que eles têm à disposição ali para subirem esses barracos. Bom, no total, sobre as fotografias em si, a gente tem 116 fotografias do núcleo de documentação e 166 fotografias do Museu Histórico de Londrina. E elas foram divididas conforme os temas da estrutura dos bairros, crianças, mulheres, a demolição das casas, os novos bairros, as moradias recém-construídas nos conjuntos habitacionais, o centro de saúde da Vila Fraternidade, eventos políticos, cotidiano após o desfavelamento. E a autoria dessas fotografias, na maioria, são do Oswaldo Leite, que foi um antigo funcionário e fotógrafo da prefeitura. Ele foi responsável por registrar essas transformações durante 3 décadas de trabalho prestado para a prefeitura, e apesar de utilizar a documentação para fins de catalogação e auxílio do serviço, por vezes elas foram utilizadas como propaganda política. Então, o Oswaldo Leite ele trabalhava na Secretaria de Obras, e durante o seu trabalho lá, ele tirava as fotografias do trabalho que ele prestava e colocava ali junto à documentação. Acontece que havia muito interesse por essas fotografias, até mesmo as memórias dos filhos comentam sobre isso, de que ele tinha ciência de que essas fotografias eram utilizadas em jornais e outros, assim como ele mesmo foi convidado para vários eventos para cobrir a participação de prefeitos, enfim. E foi só na década de 70 mesmo que ele ganhou esse cargo de fotógrafo oficial da prefeitura, porque até então ele fazia esses trabalhos à parte, e por conta própria também, porque ele gostava muito da fotografia, e ficou ali dos anos 50, 60 e 70, então foram 3 décadas de fotografias e registros não só da Vila Fraternidade, mas de Londrina no geral, do calçamento da Avenida Paraná, da iluminação pública, ele esteve presente em muitos desses processos. Então, essa utilização da propaganda dele, da propaganda das fotografias dele, foram evidentes nas análises que foram realizadas, pois uma dessas coleções, que é a do Museu Histórico de Londrina, ela parte justamente de uma exposição. Não foi possível identificar quando, onde, o porquê dessa exposição, mas que tem legendas, que foi recortada também, né? A gente tem ali a coleção completa, que é o do museu, e aí essa que foi doada para o NDPH é de uma exposição específica que foi realizada. Quando eu fui atrás, né, do doador dessas fotografias, ele é morador da Vila Fraternidade, o filho dele comentou que ele pegou essas fotografias na prefeitura, que iam ser descartadas, e levou para casa, porque ele gostava e também porque ele morava na Vila Fraternidade, então para ele fazia sentido ter essas fotografias, e foi a única coleção também que ele doou para um acervo, porque ele tinha várias outras da prefeitura que ele não quis doar, mas essa específica ele doou a coleção inteira. Então, é muito interessante, né, ele confirmou também que estavam em uma exposição, mas é muito interessante analisar como que essas imagens foram utilizadas como propaganda política, porque isso está expresso também nas legendas, nos recortes e nas apropriações dessas fotografias. E aí, para utilizar, né, para essa primeira análise, eu trouxe essa fotografia que é do desfavelamento, e que, na verdade, é um negativo. Essa é a do Museu Histórico de Londrina, em que tem 4 homens ali desmanchando essa casa, em 15 de maio de 1971. A foto ela é dividida em 2 planos, né? A frente é um homem que carrega essas telhas da casa, enquanto elas estão sendo retiradas ali por outro homem que está no telhado. E enquanto aí ao fundo a gente tem o pessoal trabalhando dentro da casa, um tá tirando a janela, enfim, tá desmontando essa casa. E é possível notar essa estrutura com os restos de madeira, né, reaproveitados, ao passo que essa casa ela não havia uma uniformidade nas paredes. Se a gente olhar aqui no cantinho, a gente vê que tá como se fosse uma pregada na outra, e até aqui a gente consegue observar que elas estão como se fossem pregadas justamente para manter essa estrutura. E a casa ela está sendo segurada justamente por pedras. Né, tem um chão de terra batida. Então, por mais que ali no principal objetivo do fotógrafo Oswaldo Leite era tirar essas fotografias com o objetivo de mantê-las ali no livro de registros, é importante salientar que mesmo sendo este processo de
de registro, não dá para a gente falar que é apenas isso e que ela é inocente. Ele teve um recorte, ele recortou uma casa específica, as pessoas trabalhando e seguindo ali o seu caminho. Né? Mas, quando a gente pega essa fotografia e compara com a exposição, a gente vê a utilização dela como com seu uso político, né? A gente já tem um recorte desse negativo. Isso acontecia bastante com frequência, até no momento de revelar, ter já esse recorte e trazer a fotografia para mais perto. Isso a gente identifica, né? Analisando acervos de fotografia, a gente percebe que isso é bastante comum. Mas, de qualquer forma, né, quando a gente tem ali uma legenda que era da exposição, que aqui já era. Essa fotografia, esse destaque, entusiasmo na expressão utilizada na legenda, demonstra uma comemoração desse ato, expressando a promoção das transformações da cidade e, consequentemente, divulgando a imagem e liderança da prefeitura nesse processo. Prefeitura e os prefeitos, as pessoas que estavam por trás. Então, é na comparação dessas duas imagens que nós temos a sua dimensão original, que é o negativo, e no outro a fotografia sendo apropriada, adotando sentidos diferentes. Né? Então, se o recorte, a exposição e essa manipulação da imagem, ela reforça as ideias expostas por autores que estudam fotografia, mas eu destaco aqui a Susan Sontag, que fala que a imagem ela passa por um processo de recorte, ela é adaptada dentro de um contexto, enquadrada, em um conjunto de... E em conjunto com o console, elas podem se prestar a interesses ideológicos de um grupo, que é o que a gente verifica aqui também. Né? Então, não apenas essa fotografia, mas as fotografias do acervo que são relacionadas à exposição, muitas delas têm esse entusiasmo na exposição. Né? Então, aqui já era, ou o destaque no tanto de números, tantas fossas construídas, saneamento básico para tantas famílias, e justamente mostrando também até passando ali desse limite, colocando esse lado muito mais pessoal ali, tentando de comemoração mesmo, tipo, aqui já era, aqui antes água contaminada, agora água limpa. Então, isso perpassa essa coleção, e aí a gente tem ali a dimensão original desse negativo, dessa fotografia, o autor se expressando através da imagem, e a gente tem outras pessoas ali direcionando o seu olhar. Né? Até porque as legendas elas têm esse objetivo de direcionar o leitor para uma ideia, para um ato, ou para que ele foque naquilo que você quer visualizar. E aí, na imagem a seguir, a gente, que vai ser essa daqui, cadê essa daqui? Perdão, me perdi, é essa. Nós podemos refletir sobre a ideia de favela, né? O que podemos ou não considerar favelas? Há no Brasil dos anos 1970 muitas interpretações do que é favela, se ela é em morros, se ela é na beira de calçadas dos grandes centros, ou na zona periférica. Na zona periférica, nos grandes barracos erguidos pela comunidade em um local específico, são muitas interpretações e muitas diferenças sobre o que é ou não favela. Né? Então, a gente tem no Rio de Janeiro um tipo específico de favela, em São Paulo a gente tem uma análise específica de favela. Mas em Londrina, como que a gente pode analisar? Será que essas casas da Vila Fraternidade, Vila do Grilo, eram de fato favelas? Será que não eram amontoados de comunidades rurais? Né? O que a gente pode pensar nesse quesito? E aí, no caso do Grilo, o tema favela ele já era colocado no jornal. O jornal Combate havia publicado uma matéria sobre a Vila do Grilo intitulada Vila do Grilo, doença, fome, vício, miséria e abandono. E no discorrer da reportagem, eles evidenciam essa precariedade das favelas nas grandes cidades e também apontam isso para o problema do município. E aí eu trouxe esse trecho que está no trabalho da Jolinda, e que diz o seguinte: o nosso município, infelizmente, está trilhando o mesmo caminho, o caminho do descuido e da falta de assistência social. Já temos florescentes e prósperas favelas repletas de mocambos e malocas, plantados em vários pontos da cidade, oferecendo perspectivas lisonjeiras de desenvolvimento de crescimento e agigantamento assustador. Temos, por exemplo, a famosa Vila do Grilo, que espetáculo desmoralizante para um município novo e rico. E não apenas nessa matéria, mas uma série delas sobre a questão urbana, trazidas e discutidas por outros autores, como Alves, Souza, mas que está tanto na Folha de Londrina, no Combate e jornais da região, são colocadas as opiniões desses redatores acerca do problema urbano e a indignação da situação dessas comunidades e do seu crescimento.
porém como uma perspectiva não de cuidado e de tentar resolver esse problema urbano, mas sim como uma perspectiva de intrusos e pejorativa sobre a imagem da cidade. Em vista disso, esses imigrantes pobres, eles foram tratados como indivíduos indesejados, pois eles representavam o avesso do progresso. Eles representavam aquilo que a cidade não queria que fosse representada. E isso é notório tanto nessa reportagem que eu citei, mas que eles trazem também esse exemplo desses grandes centros, de São Paulo especialmente. Até Londrina, Paraná, ela tem uma referência muito forte com São Paulo. A gente pensa que talvez por estar no Paraná seria Curitiba uma referência, mas não, São Paulo é uma principal referência para Londrina e para esse crescimento, tanto pela troca cultural ali tanto que a universidade proporcionou, mas até mesmo das pessoas que vinham para cá, e dos interesses também, né? A linha férrea era ligada a São Paulo, as pessoas, os líderes políticos muitas vezes vinham de São Paulo, eles iam muito para São Paulo, e a população também, os jornalistas, enfim, tinham essa troca ali com São Paulo. Então, elas falam que, nessa reportagem, ela fala ali que os outros centros urbanos, eles têm essa questão urbana muito mais intensa, esses problemas urbanos, pobreza e favelas, mas é justamente por isso a necessidade desse poder público atuar no controle delas, afirmando que, e eles afirmam, né, isso reforçado, essa não vontade de ter essas pessoas aqui, o quanto elas são indesejadas, quando ele dá essa problemática falando que é um espetáculo desmoralizante sobre a imagem que se quer produzir sobre a cidade. Então, tem um outro parágrafo, uma continuidade dessa nota, que ele diz o seguinte, abre aspas, o fato das favelas de Londrina está caminhando para passos largos para a insolubilidade, e não podemos prosseguir nesse progresso assombroso, se temos as bases minadas por um cancro. Cancro aqui tem a ideia de câncer, de coisa ruim, enfim. Então, eles querem minar essa pobreza urbana, né? Não de forma a solucionar o problema, mas impedir que novas pessoas cheguem para a cidade, muitas vezes vistas como intrusos, indesejadas, e acabar, né, remover essas favelas. E aí essa fotografia que eu trouxe é justamente uma imagem que é muito comum nas fotografias da Vila do Grilo, que é esse aglomerado de casas, que muito se parece também com essas marcas rurais, mas que estavam ali muito próximas da cidade, que já eram consideradas como parte da população, até porque é muito próximo. A gente viu ali no primeiro mapa que eu mostrei, que eram regiões ali divididas ali pela linha férrea, realmente, e que já eram consideradas cidades, né, porque elas não estavam nem dentro da porção rural, mas estavam mais próximas do centro urbano e que também eram consideradas ali as favelas. Aqui a gente já tem as latrinas, que eu trouxe o compilado de 2 fotografias. A primeira imagem é datada em 25 de março de 1969, e nela a construção de um banheiro externo, e as necessidades elas caem dentro desse córrego, pois essa região ela não possuía o saneamento básico. O saneamento básico é uma coisa muito nova, né? Apesar de já ter há muito tempo, para muitas cidades brasileiras, e até hoje, tem muita dificuldade de proporcionar saneamento básico para a população, né? Tanto por uma questão de interesse mesmo, de não ter interesse em produzir isso para a população, como até mesmo muitas comunidades novas que vão surgindo e que não tem que a produção, né, a construção do saneamento básico também dificulta bastante. Mas, se a gente olhar ali no fundo, tem as casas, os banheirinhos, né, das latrinas, e até conversando com a população, eu perguntei, você reconhece? Isso era específico? E a pessoa falava, não, isso tinha em tudo quanto é canto, isso tinha de monte, quase que no córrego inteiro tinham essas latrinas. Então, era muito comum, mas ainda assim é um problema de saúde pública, né? A gente tem ali, nessa fotografia da direita, o Bruno Piscantelli Filho, que era um médico infectologista. Nessa fotografia, provavelmente, eles estavam visualizando, né, a questão da saúde, da vigilância sanitária também. E esse segundo registro já é datado de 1972. Né? Então, são 2 períodos diferentes, mas que demonstram ali também a construção dessas latrinas. Né? E aí, se comparar com o resto da cidade, tendo ali o registro de 1969 e 1972, né? Por mais que a gente fale que o saneamento básico é uma coisa muito nova, se a gente analisar com o resto da cidade, ainda na década de 1950, essa é a visão da Rua Maranhão com a Avenida Paraná, e também é um registro do Oswaldo Leite, em que é possível observar as construções dos prédios em andamento,
os carros modernos que circulam na cidade, as ruas de paralelepípedo, comércios, né, tem ali a Casa das Fábricas. Então, é importante ressaltar que, mesmo que tenha essa distância temporal entre essas duas imagens, uma dos anos 1950, as outras de 1969 e 1970, a atenção da população, da política, esteve muito mais vinculada à promoção ali da área central. Né? Por mais que se reportasse ali que a cidade estava muito rica, que estava muito bem de vida, né, de que ali era uma imagem de progresso, a gente tem ali um centro muito bem abastecido e concentração de renda e as cidades ficando alheias a essas transformações também. Né? Então, a gente tem ali os prédios, a gente tem as praças, a gente tem os carrinhos, os paralelepípedos na rua, a pracinha para a galera descansar e ter lazer, mas quando a gente olha para as regiões mais periféricas, qual a realidade dessa população, né? Fazendo as necessidades nas latrinas, que era muito comum, sendo que os córregos, o mesmo que as das latrinas, eram que lavavam roupas, eram que utilizavam a água para questões pessoais, porque não havia saneamento básico. Então, são duas realidades, uma até mesmo antes, que é o 1950, né, e outra muito depois, mas que elas se contrastam, né, sendo que elas estão ali a ruas de distância. Então, na sociologia da imagem, a fotografia é muito mais do que está presente no seu registro, mas também o que não é visível, né, o que revela a sua ausência, que lhe dá visibilidade. E a fotografia, ela se nega-se enquanto suposição de retrato morto, porque ela é um retrato vivo da coisa morta. Então, analisando essas fotografias, é notável essa discrepância entre a perspectiva de uma cidade que se apresenta em constantes mudanças com outra cidade deixada à própria sorte. Né? Nesse segundo registro, a cidade ela se impõe, ela é um recorte produzido pelo fotógrafo que expressa sua grandeza diante desse discurso da modernidade, né? As ruas limpas, a Praça Willie Davis, na lateral esquerda, que é essa daqui, trazendo também essa ideia de organização desse espaço e do lazer, enquanto na vila nós temos a ausência desses automóveis, dos prédios, das construções, dessa organização, dos paralelepípedos, do lazer, da energia elétrica. Então, diante disso, as latrinas elas expressam essas contradições entre essas duas realidades. Então, para além da questão estética, um governo ele deve prover a qualidade de vida dos moradores. Né? Conforme nós vimos anteriormente, havia-se um código de condutas, né, que é o Estatuto da Cidade Moderna, que definia que não podiam haver casas insalubres, sem saneamento básico, que definia padrões de vida que eram inalcançáveis para essa população. E aqueles que não cumprissem com esses padrões, seriam multados. Essa lei é de 1953, especificamente, mas que definia até mesmo os códigos morais de como a população deve atuar. Né? Então, a proibição de congadas, e aí é um ponto muito importante, porque quando a gente pega a análise de favelas, a gente percebe que a maior parte da população que vive nessas favelas são a população negra, e que muitas vezes tiveram a proibição ali, até mesmo na lei de 1953, a proibição das congadas em vias públicas, a não ser por autorização da prefeitura, mas que interferem também, né, e que demonstram também esse racismo institucionalizado ali da questão urbana nesse período, tanto porque tem outras análises que trazem sobre a construção desses grupos e organizações como a AROL, e que havia muitas críticas, né, porque era uma população que não conseguia adentrar dentro do country club, por exemplo, que era impedida. Aí, quando eles constroem a AROL, eles são que é a associação das pessoas negras de Londrina. Quando eles constroem a AROL e eles fecham esse grupo também, eles são criticados por conta disso, que deviam abrir, porque não podia ter essa segregação. Então, há muitos contrastes na cidade. E aí eu até lembro, eu até menciono isso, estou mencionando isso no meu trabalho de mestrado, que é a história da Carolina Maria de Jesus, né, que ela trabalha a perspectiva da favela como um quarto de despejo, onde a cidade joga tudo aquilo que não é bem-vinda para ela. E que a Carolina Maria de Jesus, ela não sofreu apenas pela segregação pela pobreza urbana, mas principalmente pela segregação da cor da sua pele. Então, as faltas de oportunidade que ela teve, até mesmo reconhecimento como escritora, né, que, pelo menos em Londrina, vem chegando nos últimos anos esse reconhecimento da Carolina Maria de Jesus, porque até então era muito... não era tão conhecida, né? Os livros dela não eram tão popularizados, e agora eles estão ali sendo muito mais lidos e muito mais reconhecidos também, que é muito bom. Né? Então,
Mesmo então, nessa lei de 1953, a higiene, né, nesse Código de Condutas, a higiene era uma cobrança em vários momentos, e a sua fiscalização dizia respeito desde a limpeza das vias públicas, das habitações particulares, coletivas, comércios, hospitais, entre outros, e que aos poucos a prefeitura atuaria nesse sentido de extinguir essas residências insalubres, mas que isso não foi cumprido, né? Isso é de 1953, o início dos conjuntos habitacionais é ali na década de 70. Enquanto nesse período a população tinha que seguir a risca, né? Tinha que não seguir a risca, né? Obviamente, mas tinha que seguir ali os códigos de conduta que a própria sociedade não conseguia, né? A prefeitura e o poder público não conseguiam atender. Aí até eu trouxe uma outra referência, né? Que é a UEL, que ela foi muito importante no apoio da comunidade. Ela realizava vários exames, né? Tanto não só na Vila do Grilo, mas nas comunidades que haviam tendo desfavelamento, para o controle de vermes, a saúde pública mesmo da mulher, e vários outros projetos que eles faziam, até mesmo projetos relacionados à arte, à arquitetura. E aí é nesse processo também, né, apesar de ter a UEL ali, que muitas pessoas, muitas representações da assistência social, não da assistência social específica, mas muitas representações da sociedade civil se colocam ali à frente desses projetos e muitas vezes servem de propaganda política também para se vanglorizar pelo apoio à comunidade. Então, isso era bastante comum pela essa classe mais burguesa, assim, de falar, porque de se colocarem à frente como os projetos filantrópicos, mas que era muito mais para se colocar ali à frente, para produzir uma imagem sobre si, sobre famílias, enfim. Então, aqui eu trouxe uma imagem deles realizando alguma análise de exame de fezes, e conforme eu mencionei da legenda, aqui mais uma vez, né, 25.583 exames de fezes realizados. Aí, conversando com o pessoal da comunidade, falava que que tinham realmente aplicação de vacina também, ele tinha que sair correndo, fugindo das pessoas que tinham medo da vacina. Então, tem um trabalho relacionado à Vila Fraternidade, que é uma comunidade que existe, que está ativa e que muitas pessoas vivenciaram esse processo, é muito importante por isso, porque é uma história viva, né? Então a gente está ali analisando essas fotografias e escutando ao mesmo tempo comentários sobre como que acontecia naquele momento, quais as memórias dessa pessoa diante daquele acontecimento. E aqui também tinha o centro comunitário, isso já é após o desfavelamento, tá? Que tinha o centro comunitário da Vila Fraternidade. Ele ficou fechado durante um bom período, foi abrir esse ano novamente, mas ele servia até de mocó, porque ficou abandonado, a população estava sem acesso à saúde, isso até atualmente, né? Então eles tinham que ir para outros bairros, pessoas de idade, idosos que precisam frequentar o posto, tinha que ir para os da Vila Ricardo e do Marabá, que são bairros próximos também, mas ainda assim, né, você perde ali o posto da sua vila, dificulta, né? Não é todo mundo que consegue se locomover, enfim. Então, isso só foi agora reformado e entregue à população novamente. Né? Então, aqui a gente tem algumas crianças brincando, né? Eles falam bastante desse campinho, né? Quando a gente vai conversar com a comunidade, eles falam bastante desse campinho de futebol, que eles brincavam bastante, que era bem legal. E junto a isso tiveram outros projetos interligados, né? Esse centro comunitário, ele atendia também a projetos de artesanato, projetos de pintura, de afazeres domésticos também, para atrair essa população para fazer esses cursos. Bom, por fim, né, mais uma vez eu reforço ali a questão dessa transferência dos moradores, né, que esse processo ele apresenta uma problemática, né, uma vez que se perdeu esses laços comunitários, impactando na identidade e nesse próprio sentimento de pertencimento desses grupos. Isso é importante salientar desse processo. E também o interesse, por mais que é uma conquista da população, mas ao mesmo tempo é um interesse político para cumprimento, né? A gente está ali na década de 70, no auge da ditadura militar, né? na tentativa de coibir qualquer movimento social, mas que ainda assim havia um movimento em Londrina por moradia. E aí a gente tem a construção desses conjuntos, mas que servem muitas vezes para o interesse, muito mais para o interesse político e como algo rentável para a especulação imobiliária e também para o setor de obras, né? Então é importante analisar que esse desfavelamento ele foi muito importante para o crescimento da cidade, para a população que estava ali para ter uma melhor condição de vida, mas que ao mesmo tempo ele tem essas contradições da maneira como tudo ocorreu. Então, por fim, né, acho que me estendi um pouco aqui,
Ao longo desse trabalho, nós exploramos nessa ocupação e planejamento da cidade de Londrina, o desfavelamento da Vila Fraternidade, análise dessas fotografias, mesmo que análises iniciais, porque a gente não consegue aprofundar totalmente, né, na temática, mas que nós conseguimos, né, compreender parte desses problemas urbanos que a cidade enfrentava, assim como essas nuances dessas duas realidades, né, o centro acima da linha e as vilas abaixo da linha. E esses resultados preliminares da nossa pesquisa, eles mostraram que as comunidades que cresceram no entorno urbano, elas foram negligenciadas desse processo de urbanização, enquanto nas regiões centrais via-se construir esse novo ideal da cidade moderna, né, com seus prédios, monumentos, casarões, enquanto nas favelas o acesso a direitos fundamentais como saneamento e habitação eram precários. E essas fotografias, elas se tornaram meios importantes de acesso ao passado e que nos permitiu, né, problematizando elas, observar a construção do discurso fotográfico, seus recortes e análises significativas, né, uma vez que os discursos acerca da memória colocavam essa cidade como uma terra de promissão, e a pobreza, mesmo que identificada pelos agentes públicos e governos, era tratada como uma consequência desse rápido crescimento, sem que oferecessem essa infraestrutura a essas famílias, e os barracos de madeira, as tábuas que eram colocadas, muitas vezes até preenchidas com papelão, era um paradoxo entre esses discursos, né? Então, é isso que eu trouxe hoje. Eu trouxe aqui algumas referências, né? Oswaldo Leite, o Museu Histórico, o NDPH, que foram muito importantes, a Sônia Dum, Alves, alguns textos que foram citados, mas, no geral, eu agradeço muito a poder participar do ciclo mais uma vez, e ao Marco, ao Will, a todo mundo que parte da organização. É um prazer estar aqui e eu espero que seja bastante proveitoso essa palestra. Muito obrigada. Mas que prazer foi ouvir a Giovana falando da sua pesquisa, né? Uma fala bastante esclarecedora, uma fala que problematiza suas questões. Então passamos um momento aqui de grande aprendizagem e, sobretudo, de discussões de uma história regional local que precisa ser contada, que precisa ser apresentada à sociedade como um todo. Então, Gi, parabéns pela sua apresentação e foi um prazer ouvir você. Eu aproveito, então, para convidar os demais, né, para as duas últimas palestras, não é, que vai ocorrer, uma sobre a Estrada do Bule e a outra sobre Cambé. Então, vocês são todos convidados aí para participar dessas nossas atividades.